Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a ver otra clase, ¿sí? Creo que esa clase va a ser más tranqui, es a respeito de cânceres pulmonares, las neoplasias pulmonares. Es una clase que, en mi opinión, los docentes no dan esa clase de una manera bien fácil, bien entendible. Entonces, yo traté de organizar todo, leí diversos libros, organizé al máximo, dejé lo más resumido posible para que ustedes puedan entender y también así decir bien en un oral, bien organizado, bien de una manera bien tranqui. Gente, vamos a hablar hoy de un tema que los docentes generalmente no nos dan una buena explicación, simplemente dan una clase ahí en mi opinión, no es buena la clase, tiran las cosas a nosotros y nosotros tenemos que buscar. Vamos a ver hoy entonces neoplasias pulmonares, ¿sí? Traté de resumir al máximo y hacer lo más entendible posible para ustedes. Bueno, gente, neoplasias pulmonares, ¿sí? Como vocês já sabem, neoplasia é um câncer, que basicamente é a neoplasia mais frequente, é o câncer mais frequente que vai causar a morte. A sobrevida aos 5 anos é muito baixa, é 15%, e a sobrevida generalmente se dá porque esses cânceres pulmonares, muitas das vezes, são detectados muito tardiamente, ¿sí? Não são detectados em princípio, então o paciente já vem com muitas metástases, muitas complicações por este câncer. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco. O tabaco é o principal fator de risco e acuérdense que o tabaco acá é dosis dependente, ou seja, quanto mais o paciente fuma, mais risco de câncer tem. A exposição laboral a cancerígenos, esclerodermia, sarcoidose e fibrose pulmonar idiopática também está relacionado a câncer pulmonar. E solamente para nos acordar, que é uma coisa que já vi perguntarem, pero uma que outra vez, é o índice tabáquico do paciente, como calculamos o número de paquetes ano do paciente. Número de cigarrilhos por dia, ¿sí? Quanto fuma, número de anos fumando, todo isso por 20, e aí nos vai dar o índice tabáquico do paciente. Índice paquetes ano também pode ser chamado. Bueno, acá estamos em uma cosita que é difícil de encontrar classificações nessa classe. Por lo que eu me acuerdo, hablaram de uma maneira bem complicada. É um tema que não é jodido, senão que há bastante informação. Tratei de maximizar isso e vão haver bastante tablitas. Basicamente, gente, para nós falar de câncer pulmonar, o câncer pulmonar nós vamos subclassificar por seus tipos histológicos, ¿sí? Basicamente, temos dois subtipos histológicos mais frequentes, que são as de células não pequenas e o de células pequenas. O mais frequente é o não pequeno, que é 80%, e o de células pequenas afeta solamente 20% da população, certo? Que tem câncer. Gente, acuérdense que de las células pequenas é um câncer de mierda, ¿sí? É diagnosticado, esse sim é diagnosticado muito tardiamente, somente quando o paciente já tem metástases ou outros síndromes neoplásicos. Então, se os cânceres de células pequenas matam em questão de 3, 4 meses. Sí, não sei se vocês tiveram já a classe com Gomes Sierra, que por lo menos eu lembro 2019, quando eu hice, tive uma classe com ele. Setembro ele mostrou uma radiografia de setembro do paciente, tá com só 2 ou 3 nódulo aí, 2 ou 3 ao redor, nodulocitos, massas pulmonares pequenas, bem pequenas, e aí depois de 3, 4 meses, creio que foi 2 ou 3, dezembro, creio que foi, o paciente já tinha todo tomado o pulmão e tinha também em enero, creio que morreu o paciente. Então, câncer de células pequenas é muito jodido, é um tema bem complicado, tanto para nós diagnosticar quanto para o paciente. E, bueno, gente, temos então subtipos histológicos, câncer de células pequenas e ele de células não pequenas, ou seja, células não pequenas. Iba a dizer grandes, pero acá temos o macrocito. Bueno, gente, pequenas e não pequenas, dentro de las não pequenas temos o carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide, 30% de los não pequenos. Adenocarcinoma é o mais frequente de los cânceres de células não pequenas, afetam 35%, e o carcinoma macrocítico
10, 15%, algunas guías dicen menos 10%, entonces obviamente a gente cambia, dependendo da guia, todo isso. Pero acuérdense desses três tipos fundamentales. Células não pequeñas, temos o carcinoma escamoso, adenocarcinoma e o macrocítico, fundamentalmente. Acá eu puse uma imagem de los estadios de las neoplasias. Por exemplo, temos um tumor primário, depois, esse é o estadio 1. Depois, como estadio 2, temos um tumor primário com um nódulo linfático, sim? Com uma metástase no nódulo linfático. Depois, temos o tumor primário, seguindo com múltiplos nódulos linfáticos com metástases. E depois, o estágio 4, temos o tumor primário que se disseminou. Foi a cerebro, foi a hígado, foi a los huesos. Sí, entonces con múltiples metástasis. Esa es la evolución de un cáncer pulmonar. Entonces empieza el cáncer, afecta el nódulo, después varios nódulos y después múltiples metástasis a cualquier órgano. Entonces, gente, para saber los tipos de cáncer de pulmón, ¿sí? Tenemos que saber también dónde están ubicados más frecuentemente esos cánceres y por qué es importante saber la localización, justamente para saber como vamos a estudiar, si vamos a hacer biopsia transbronquial, transparietal. Entonces, debemos saber dónde generalmente se ubica el cáncer para, además de saber cómo estudiar, saber cuál cáncer es. Muchas de las veces tenemos como, si es central, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, va a ser el carcinoma epidermoide o el carcinoma microcítico. Y si es el periférico, puede ser el adenocarcinoma o el carcinoma macrocítico. Será que eu vou só ver acá si empezó ya mi clase y ahí voy a poner grabar. Bueno, gente, ya había empezado la clase, ya puse ahí grabar en la otra compu y vamos a seguir con nuestra. Básicamente, entonces, ¿por qué es importante saber la localización del cáncer o dónde está frecuentemente localizado de acuerdo a cada subtipo de cáncer? Justamente porque vamos a saber cómo estudiar ese cáncer, cómo hacer la biopsia y también tener una noción de cuál cáncer, de cuál tipo histológico puede ser. Por ejemplo, central, tenemos el carcinoma epidermoide o el carcinoma microcítico, perdón, y el periférico tenemos el adenocarcinoma y el cáncer macrocítico, el carcinoma macrocítico. Basicamente tenemos acá una imagen con eso, con esa tablita, no me acuerdo del nombre de eso. Pero tenemos básicamente acá explicando, ¿sí? Y mostrando dónde están los cánceres. Por ejemplo, el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Básicamente, ele empieza em uma base de uma metaplasia del epitelio bronquial. Generalmente é provocada por el tabaco e da muita metástase tardía. Eu puse aí em seus resúmenes, no repasso, em realidade, eu puse uma tablita aí que explicava cada câncer. Se eu tenho acá mi resumencito totalmente hecho de letra e colores. Y bueno, yo voy a despasar las cosas principales que hay que saber. Por ejemplo, el carcinoma de células escamosas se da generalmente en fumadores importantes y son muy sangrantes, ¿sí? Anoten eso, son muy sangrantes. Yo voy a leer acá porque si no yo voy, a veces puedo hablar algo mal y entonces tengo que volver y repetir todo. Entonces hablo una sola vez, ustedes anoten. Carcinoma de células escamosas son muy sangrantes y se da en fumadores importantes, ¿sí? Muy sangrantes y se da en fumadores importantes. Es el tipo de mejor pronóstico y 50% en 50% da metástasis extratorácicas, pero son metástasis tardías. Y es la causa, gente, anoten eso, es la causa más frecuente de masa cavitada y síndrome de Pancoast-Tobias. Síndrome de Pancoast-Tobias. Ubicación es, como vocês pueden ver acá, central periliar. Después, tenemos el adenocarcinoma. Es el más frecuente, tal cual como está acá. 40% de los cánceres pulmonares se localizan de manera periférica en el pulmón y se debe hacer un diagnóstico diferencial con otros cánceres, con secundarismos de otros cánceres. Por ejemplo, el adenocarcinoma, gente, es el más frecuente. Es la causa, anoten eso, causa más frecuente de nódulo pulmonar solitário y derrame pleural maligno.
se ubica en cualquier lugar, pero generalmente tiene una predisposición en la periferia, en regiones superiores. Es más frecuente el adenocarcinoma en los pacientes no fumadores, ¿sí? No fumadores. Puede dar pancoastomias. Y 80% de los pacientes presentan metástasis extratorácicas. Estas metástasis extratorácicas se pasan por vía hematógena. Ahora vamos pasar al próximo, que es el carcinoma macrocítico o de células grandes. Generalmente suelen cavitarse y se localizan en la periferia del pulmón, tal cual como está acá. Sin embargo, también puede estar en las grandes vías. El carcinoma macrocítico, quiero que anoten que produce ginecomastia. Ginecomastia. Ellos alcanzan gran tamaño y se cavitan. Es el segundo más frecuente que produce cavitaciones. Y generalmente se producen en las bases periféricas, bases pulmonares periféricas. E o carcinoma de células pequenas começa na submucosa bronquial, aparece massas branco-grisáceas, pode ser chamado também de células de avena, gente, avena, e também provém de células neuroendócrinas, dão metástasis rápida e esses são muito malignos. Isso eu quero que vocês anotem de los cânceres e, gente, por favor, anotem também uma cosita, as metástases mais frequentes se dão em hígado, hueso, suprarrenales, los de células grandes y los de células pequeñas, lo más frecuente es que dan en cerebro. Sí, dan en cerebro. Bueno, muy frecuente, la causa más frecuente, el cáncer de células pequeñas, la causa más frecuente del síndrome de vena cava superior. ¿Sí? Síndrome de vena cava superior. Bueno, gente, eso yo quiero que ustedes agreguen a sus repasos, a sus resúmenes y vamos a seguir con la clase. Entonces, los tumores tenemos que saber cuáles son centrales y cuáles son periféricos. Centrales, entonces, carcinoma epidermoide y el microcítico, y periférico, el macrocítico y adenocarcinoma. La clínica, gente, agora um ponto bem importante, que a clínica depende de onde afecta, de qual tipo, se há metástase, se não há. Então, se pode produzir sintomas locais, periféricos e à distância. Isso é muito importante que memorizem. É como se fosse não na mnemotécnica, sino que algo mais fácil de memorizar. Síntomas, por exemplo, locais, gente, síntomas que vão muitos são assintomáticos, acordando isso. Muchos son asintomáticos, pero los síntomas locales pueden ser tos persistente, dolor de pecho, también cuando el paciente tiene respiración corta y pérdida de peso inexplicable. Lo que podemos agregar como síntomas locales es tos, también puede ser disnea, obviamente depende del tipo del cáncer y del tamaño que abarca. Puede provocar también como afectação aí local, se obstrui um bronco, pode causar sibilâncias, também a tos, obviamente tos persistente, pode causar hemoptisis, acuérdense del tipo mais frequente que causa hemoptisis, que é el de células escamosas, também pode produzir atelectasia por compressão, se obstrui um brônquio, pode produzir lesões vasculares, pode produzir, acuérdense lo siguiente, para pensar en lo que puede causar los cánceres en el pulmón, en sus estructuras, imaginen que hay un cáncer que va obstruyendo las cosas, atelectasias compresivas, puede producir, no sé, derrame pleural maligno, puede producir obstrucción bronquial, obstrucción de broncofuente. Entonces, todo eso que puede obstruir, ustedes piensen. Tos, irritación, hemoptisis, disnea, entonces agreguen eso y sepan eso. Como síntomas periféricos, o sea, cerca, puede invadir la pleura, causar un derrame pleural, puede invadir el vértice, causar un pancoastobias, puede causar Claude-Bernard-Horner, puede causar, por ejemplo, compresión esofágica que hay por detrás, por detrás no, será que ahí se cerca. Puede causar, por ejemplo, un síndrome de vena cava inferior, síndrome de vena cava superior,
Entonces, todo eso puede causar los cánceres pulmonares. Y síntomas a distancia están más que nada relacionados a manifestaciones por metástasis. Que, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, cuando da una metástasis hepática, cuando da una metástasis ósea, generalmente los pacientes que tienen metástasis ósea, estes van a sentir muchas artralgias, mucho dolor óseo. Entonces, hay que abrir el ojo porque cáncer de pulmón es una enfermedad de mierda también, como neumonía, pero acá sí, gente, acá sí es bien complicado. Bueno, ¿cuáles son los chips que yo tengo para pasarles? Carcinoma epidermoide vai produzir PTH e pancoastobias. Adenocarcinoma produz derrame pleural, o mais frequente que produza derrame pleural. Células em avena, o mais frequente que vai causar é síndrome de vena cava superior. E carcinoma de células grandes vai ser grandes mamas. Tal e qual as coisas que eu les falei antes. Obviamente, carcinoma epidermoide, eu não falei muito de PTH, la paratormona, pero eu falei de pancoastobias. Gente, memoricen esses tips porque pode ajudar, sí, quando van a hablar de la clínica del paciente que pode causar cada câncer, cada neoplasia. Como vamos estudar a esse paciente com neoplasia pulmonar? A primeira coisa que se pede é radiografia. Radiografia sirve mais que nada, é o primeiro estudo que se faz, justamente porque muitas das vezes é diagnosticado um nódulo pulmonar solitário ou alguma alteração pulmonar por uma radiografia de rotina. O paciente consulta por outra coisa, por uma pneumonia, por exemplo. Consulta se hace na radiografia, se vê que tem pneumonia, tem mais um nódulocito aí. Então, ojo, buscar a causa, que é esse nódulo. Então, os nódulos geralmente são malignos hasta que se demuestre o contrário. Então, ojo nesses pacientes que apresentam pneumonia com ou qualquer outra alteração com um nódulo. A radiografia de tórax, então, gente, é a primeira coisa que se faz. Sí, porque é muito barato, muito sencillo aí, muitas das vezes nos dá muita informação a respeito do paciente. Pode aparecer um nódulo, alguma massa, também um pneumotórax, uma telectásia, sí? Derrame pleural também podemos ver na radiografia. Sempre quando vemos algo, devemos determinar por biópsia, ser uma biópsia. Depois se pode fazer a broncoscopia, sí? A broncoscopia para evaluar os brônquios e ver se não há alguma obstrução. Se pode ser TAC, a TAC sempre está indicada justamente para averiguar porque com a TAC conseguimos ver a dimensão da massa ou do nódulo, suas estruturas se são lineares, se são especuladas, e aí já nos dá uma ideia como está aderido, se é um câncer, se é um nódulo pulmonar solitário, por exemplo. A TAC sempre está indicada nestes pacientes, eu vou ver se está gravando, nesses pacientes que sospechamos de um câncer, porque nos vai dar muita informação a respeito do paciente e também a respeito da massa, do nódulo, de lo que encontramos. Se há adenopatia, se pode ser biópsia de glândulos e outros podemos pedir PET. O PET, acuérdense, há uma imagencita aí, se dá uma injeção de um contraste. Esse contraste geralmente é utilizado por as células que têm, geralmente, todas as células captam o contraste, pero as que mais vão captar, as que mais vão brilhar, vão ser as células que têm um metabolismo mais acelerado. Então, gente, a PET, obviamente, há falsos positivos, pero muitas das vezes não são falsos positivos. E acuérdense, o câncer, ele desenvolve de uma maneira bem anômala e muito rápida. Então, capta muito contraste e brilha aí os pontitos em la PET. Você pode ser centrolograma ósseo e citologia de esputo, justamente para buscar se há células neoplásicas nessa expectoração. Não há como fazer citologia se o paciente não expectora, acuérdense isso. Se pode fazer ressonância, eu não puse acá, mas se pode fazer ressonância? Sim, se pode fazer, mas não é indicado. Geralmente, a ressonância se deixa para o pancoastobias, para evaluar a alteração nerviosa que há, a compressão nerviosa. Bueno, acá temos as metástases que podem aparecer, hígado, cerebro, hueso e também suprarrenales, ¿sí? De acordo, obviamente depende de cada câncer, pero generalmente vai afetar estes órgãos. Acuérdense do cerebro, que quem vai dar mais
metástasis en cerebro es de células pequeñas, ¿sí? Acuérdense eso, gente. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar? Radiografía, broncoscopía, TAC. Si hay adenopatías, biopsia de ganglios. Bueno, ¿por qué es importante saber la localización del tumor y cuál tumor es? Justamente de acuerdo a cómo vamos a estudiar ese paciente. Gente, yo traté de dejar lo más sencillo posible essa clase, porque yo sé que es una clase que ellos no dan, si no explican muy bien. Entonces, yo traté como si yo fuera a presentar en un oral essa clase. Basicamente, como vamos elegir a metodologia de estudo? De acordo a onde está ubicado o pulmão. Porque se é central, se hace biópsia bronquial. No mais frequente, se hace biópsia bronquial. Se é periférico, por exemplo, a gente não temos como ligar com uma biópsia bronquial, porque solamente vai conseguir biopsiar em brônquio. Se é periférico, aí vamos ser biópsia transbronquial e se pode ser também punção, aspiração transtorácica ou transparietal. Vai depender da ubicação. Por isso eu digo, é importante saber como é o tumor, onde está ubicado, para saber qual estudo vamos pedir, se é biópsia bronquial ou biópsia transbronquial ou punção, aspiração transparietal ou transtorácica. Isso generalmente suele ser pergunta de exame, como vamos estudar a paciente com câncer? E a resposta cai na palavrita mágica de honorar, a famosa depende. Se depende de onde está ubicado o câncer. Nunca digam a mesma coisa. Nunca digam, sim, biópsia bronquial. Não, não é porque não conseguimos ligar a la periferia com a biópsia bronquial. E isso deve estar bem claro. Então, como eu dije, hice a classe para apresentar em um oral, vocês dizem o que eu estou dizendo agora, estou les passando, está lindo, está perfeito. Sí, basicamente, o câncer, no câncer pulmonar, temos que estratificar o câncer. A estratificação é a partir de TNM. Pido solo para que agarrem uma leída, por exemplo, TX, T0, T1, T2, T3, N, M. Solo leam, se agarrem uma leída quando é in situ, quando não é, porque não suele ser pergunta de um horário, pero por aí, por las dudas, solo para ter uma noção, gente, en el oral de la final, por exemplo, não suelen perguntar isso. Sí, não suelen. En la era, sí, já me perguntarem algo de TNM. Não é a todos, solamente um que outro, pero no final não é perguntado. Lo que muchas de las veces pregunta es, y que hay que saber, es por ejemplo, cuando encontramos un Pancoast Tobias, ¿qué estadio es? Acuérdense, es T3, ¿sí? T3, ya vi esa pregunta. Entonces, tumor de Pancoast es por lo menos T3. Bueno, ¿y cómo vamos a tratar ese paciente? Ese paciente se trata a partir de... Espera. Tenemos el 1A, 1B, 2A, 2B. Espera, yo voy. Gente, viram uma notificação acá e eu me desorientei um pouquinho. Pero basicamente, havíamos parado numa estratificação, ¿sí? Quando vamos estratificar com el TNM, quando há... Espera. Vamos estratificar o paciente com el TNM. E, de modo assim mais fácil, vamos evaluar se há nódulos linfáticos afetados. Se não há nódulos linfáticos afetados, lá não há opção de cirurgia, mas se há nódulos, aí sim vamos para a opção de tratamento quirúrgico. Como tratamento, teremos radioterapia, quimioterapia e a cirurgia. Obviamente, depende do tipo de tumor e quanto está afetado, porque, por exemplo, se o paciente tem câncer de células pequenas e tem já metástases, muitas das vezes não convém fazer o tratamento e então se deixa assim, se hace solamente na quimioterapia e na radioterapia. Pero se, por exemplo, de acordo a Lene, temos o estadio 1A, 1B, 2A, 2B, é indicativo de cirurgia. Se hace la segmentectomia, lobectomia e pneumonectomia. Se o paciente está em estadio 3A, se hace a avaliação personal, se vão fazer a cirurgia ou se não.
Se não é quirúrgico, é um 3B ou um 4, já não vai à cirurgia, senão que solamente vai ser quimioterapia e radioterapia para diminuir a progressão do câncer. Basicamente, então, como podemos fazer a cirurgia de câncer? Com segmento, retirando segmento, retirando um lóbulo, uma porção, um segmento, um lóbulo e um pulmão por completo. Assim se pode fazer a cirurgia para remoção do câncer. E generalmente, então, só para repassar, porque isso pergunta generalmente, abre muitas vezes generalmente, pero generalmente se pergunta isso, se os sitios, os lugares mais comuns de metástases de câncer é os huesos, hígado, cerebro, los linfáticos y suprarrenales, o sea, las glándulas adrenales. Gente, quero que sepan o seguinte, tratamento de câncer, acuérdense da palavra, depende do câncer, depende do estadio do câncer. Muitas das vezes não convém operar o paciente, ¿sí? Convém deixar para não reduzir aún mais sua qualidade de vida. O paciente com câncer, bueno, terminou a classe, ¿sí? Vamos terminar acá. Bueno, eu digo assim. Bueno, el paciente com câncer é um paciente bem delicado. Sí, muchas de las veces pregunta de exame isso, câncer, neoplasias pulmonares. E que há que saber da classe de neoplasias pulmonares? Saber os tipos de câncer, suas características. Não são muitas, gente. Eu tratei de resumir ao máximo a coisa, então não são muitas. Eu passei solamente o mais importante, o mais assim, bem específico, bem no ponto necessário. E temos que saber onde está e como podemos diagnosticar e tratar esse tipo de câncer, porque acuérdense, não é a mesma coisa para um câncer central que um câncer periférico. Não vamos utilizar a mesma metodologia de estudo. Algo sim pode ser parecido como radiografia tórax, tá? Pero a biópsia vai cambiar. Como vamos? E necessitamos de biópsia para determinar se é um câncer maligno ou benigno. E acuérdense, um nódulo sempre é benigno hasta que se demonstre o contrário. Gente, quando nos passem essa pergunta, nos dão essa pergunta de neoplasias pulmonares, se qual é o mais frequente, sim ou sim saber, será que já vi outra notificação acá? Sim ou sim saber a neoplasia mais frequente, ou seja, o tipo mais frequente, o tipo mais maligno, o mais tranqui, qual sangra mais, por que os pacientes muitas das vezes muerem, porque, por exemplo, o paciente de células pequenas muere muitas das vezes por um edema cerebral, porque deu um síndrome de vena cava superior, então substituiu a vena cava, alterou a pressão hidrostática capilar, extravasou líquido, deu el edema cerebral, então se murió. Então, há que saber algumas cositas assim bem pontuais. Por exemplo, síndrome de vena cava superior, inferior, que é, repassem isso, por favor, para o horário. Como eu disse, tratei de maximizar essa classe, porque câncer pulmonar, em minha opinião, não foi uma linda classe. Não me acuerdo quem deu, mas me acuerdo que foi muito feio, porque essa classe me tardou um montão para ser, tuve que fazer um grande esforço para fazer essa classe, então aproveitem ela, estudem bastante, hagam os repassos, gente, por favor, os repassos são fundamentais para seguirmos agregando coisas na cabeça. Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase, sí, nos vemos hasta la próxima. Chao.